Olá, meus queridos irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui juntos, unidos, para aprendermos a palavra de Deus, ter ela no coração a cada manhã e seguir o nosso dia cheio das Escrituras, para, na verdade, estarmos mais fortalecidos, né? Porque a palavra de Deus, ela é o nosso alento, é o nosso alimento, é nela que estruturamos a nossa fé. Nós louvamos a Deus por aqueles que sempre pela manhã se despertam aí para ouvir a palavra do Senhor Deus, né? Então nós estamos de viagem, vamos atender ali um compromisso e pedimos a todos que orem por nós, pelo nosso ministério, para que Deus nos dê autoridade, graça, força para fazermos a sua obra. A nossa leitura está em Êxodo, capítulo 25, verso 6 e o verso 7. Diz assim: azeite para a luz, nós falamos ontem, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedra de engaste para o éfode e para o peitoral. Nós explicamos ontem aqui o que é o azeite da unção. E hoje nós vamos falar sobre duas coisas. Nós iremos falar sobre as especiarias, como falamos ontem, e também sobre aqui as pedras para o peitoral do sacerdote. Primeiramente, essa expressão especiaria, como está no plural, especiarias, besen ou besen. Besen, na verdade, é uma expressão hebraica que aponta para árvore, para bálsamo, para doce, para cheiro suave, para algo que é doce, para algo que é agradável, para algo que tem um odor agradável, para algo que é cheiroso. Esse é o sentido de especiaria. E o interessante é que quando nós atentamos para essa palavra bálsamo, era uma árvore que ali na região da Arábia, ela era muito forte. Mas perceba que dentro dessa definição de especiarias, no plural, nós temos essa amplitude de bálsamo, árvore de bálsamo, árvore que dá um bom cheiro. Esse é o sentido que nós encontramos. Na verdade, nós podemos compreender à luz da Bíblia que esse é o significado literal que se origina do hebraico. Mas, ao se falar sobre especiaria, trata-se de qualquer produto que traga um cheiro agradável. Especiaria seria mais ou menos isso, aquilo que traz um cheiro agradável. Mas ao alimento ou para dar um bom cheiro. Veja que era usado para dar sabor aos alimentos, como também a licores, a bebidas. Isso era normal naquela época. De imediato o irmão já pode compreender que as especiarias, elas tinham e têm suas amplitudes e que servia para esses dois propósitos: dar um bom cheiro e tornar uma comida ou uma bebida agradável. Nós podemos citar, por exemplo, 3 tipos de especiarias na Bíblia. 3. A primeira especiaria que nós podemos citar é a canela. A segunda é o cravo. E a terceira é a pimenta. Aqueles que contrariam a Bíblia, dizendo que não come pimenta, que não vai tornar amarga ou ardendo a boca que Deus fez, está errado, porque também o mesmo Deus que fez a sua boca foi o Deus que fez a pimenta. E a pimenta, ela tem a sua utilidade, tanto para trazer um sabor à comida, como também, já dizem os estudiosos, que o consumo da malagueta pura traz benefícios ao coração, né? Então perceba que aqui nós estamos mencionando
3 especiarias: a canela, o cravo e a pimenta. Vamos analisar Isaías capítulo 39, verso 2. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo Isaías 39, verso 2. A palavra do Senhor Deus, ela nos diz da seguinte maneira: E Ezequias se alegrou com eles e lhe mostrou a casa do seu tesouro, e a prata e o ouro, e as especiarias. Olha aí, e as especiarias, os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhes não mostrasse. Perceba que Ezequias, ele mostra tudo. Ele tem tesouro, ele tem armas para a guerra, porque era rei, mas ele disse que ele mostrou os melhores ungüentos, ou seja, nós temos os melhores perfumes, o melhor cheiro. Já naquela época, ontem eu falei sobre o óleo, e já naquela época a pessoa também era preocupada com um bom cheiro, um bom perfume. Isso não é de agora não, gente, isso é antigo. E o bom perfume, o bom cheiro, as especiarias, elas são extraídas da terra, que vem do Senhor. Deus fez isso para nós. Deus fez isso para nós, para o nosso bem. E nós sabemos claramente, quando lemos o capítulo 12 de João, de uma mulher que teve uma ação maravilhosa de derramar um unguento, um perfume maravilhoso sobre Jesus Cristo. Entenderam? E Jesus deixou bem claro, elas fizeram isso, ela fez isso, ungindo o meu corpo para o meu sepultamento. Ou seja, fazer uso de um bom perfume, fazer uso de um condimento, num tempero, numa comida, não tem nada de pecado. Nada é contrário à palavra de Deus. Vamos analisar ainda Apocalipse capítulo 18. Você que tem a sua Bíblia, verso 13, está escrito assim: E o cinamomo, e o cardamomo, e o perfume, e a mirra, e o incenso, e o vinho, e o azeite, flor de farinha, e trigo, e cavalgaduras, e ovelhas, e mercadorias de cavalos, e de carros, e de corpos, e de almas de homens. Veja que aqui eram as mercadorias da época, que na verdade o povo usava, e também o povo de Deus usava. E tudo isso vinha de Deus. Tudo se torna pecado quando não usamos de modo correto, quando não usamos as coisas à luz da palavra de Deus. Mas o cristão fazer bom uso de um perfume, bom uso de um óleo, não tem nada que contrarie a santa e preciosa palavra de Deus. Então, é interessante aqui que as mulheres, quando elas iam fazer algum tipo de comida, para tornar essa comida mais apetecível, mais agradável, mais propícia para ser ingerida, elas colocavam aí algum tipo de condimento, colocavam cravo, colocavam a canela, colocavam a pimenta, e o mais importante, elas também tornavam a bebida cheirosa para atrair. Isso aqui, meus irmãos, é simplesmente um acréscimo que é feito para o bem do homem. Então, as especiarias na Bíblia, elas são diversas, como nós acabamos de ler Apocalipse 18, verso 13. Mas é interessante que até na vida da gente, na vida cristã, na vida da fé, a gente tem que botar tempero. Vocês sabiam disso? Olha aqui uma coisa que eu vou dizer para vocês. Nós precisamos tornar nossa vida bem temperada. A vida cristã precisa ser bem temperada. Assim como no Velho Testamento, as mulheres, quando faziam as comidas ou um perfume, colocava algum condimento para tornar agradável, mais cheiroso, mais atraente, a vida da fé também precisa ser bem temperada. Tem irmão que só diz assim: eu tenho a fé, mas não basta ter somente a fé. É preciso fazer como uma dona de casa, pegar outros condimentos e colocar. Vamos ver aqui. Olha aí, ó. Você que está com a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, primeiro, a 2 Pedro, segunda carta de Pedro. Vamos ler. Pegue aí, versos, capítulo 1, segunda de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 5 até o verso 7. Olha aí. E vós também,
pondo nisto mesmo toda a diligência. Olha aqui, eu li um autor que diz que isso aqui Pedro estava falando de uma mulher que está temperando uma comida para o marido e ela quer tornar essa comida mais agradável. Ela coloca cravo, ela coloca a canela, ela coloca a pimenta, vai colocando algum tipo de especiaria. Na vida cristã, nós precisamos fazer o tempero da fé. Vocês sabiam disso? Não é só a fé, tem que fazer o tempero. E como é que eu faço, pastor Aziel? Olha aí, vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé. Você já tem fé? Primeiro condimento, primeira especiaria, coloque a sua fé, a virtude. Depois da virtude, a ciência. Depois da ciência, a temperança. Depois da temperança, a paciência. Depois da paciência, a piedade. Depois da piedade, a fraternidade. E depois da fraternidade, o amor. Deu para entender aí? Ou seja, você tem que colocar na fé 7 elementos, condimentos, para que a sua vida cristã se torne mais agradável. 7, eu falei em 7. Então, veja bem, acrescente isso à sua fé. Acrescente isso na sua vida de comunhão com Deus. E você vai ver o quanto a sua vida vai se tornar agradável. E sabe quem foi quem ensinou a gente ser tempero nesta terra? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse lá em Mateus 5, do 14 até o 16, ele diz, vós sois o sal da terra. Ou seja, o cristão tem que ser esse condimento. O cristão tem que ter esse tempero de Deus na sua vida. E isso é muito importante. Deu para compreender? Então, querido irmão, querida irmã, nós estamos falando dessas especiarias. Mas o texto em prosseguimento, ele fala também em Êxodo, capítulo 25, verso 6, sobre as pedras que elas deveriam ornar a estola sacerdotal, a veste sacerdotal. Diz assim, ó, e pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Tanto para o éfode como para o peitoral. Nós podemos analisar que nós temos aí pedras de ônix, pedras de engastes, e elas seriam usadas na estola sacerdotal e no peitoral. Para deixar cada perspectiva aqui, tinha a sua utilidade. E aqui nós podemos observar que os especialistas, eles afirmam claramente que as minas de turquesa de Serabit Kadem era bem conhecida de todos ali, bem próximo a todos. Então, a palavra de Deus hoje para nós é que aqui está mostrando que o Senhor Jesus, ele quer tornar a nossa vida cheirosa, a nossa vida agradável, a nossa vida atraente. Portanto, façamos assim, vivamos assim, que Deus nos abençoe para sempre. Amém. Pai querido, Pai santo, abençoa teus filhos que ouviram a tua palavra, traz prosperidade, traz paz, traz crescimento para cada um, traz, Senhor Deus, uma vida cheia de prosperidade, de gozo, de bênção e de alegria, e que todos possam te servir cada vez mais, acrescentando à fé outras coisas, ó Pai, para a glória do teu nome. Dai-nos uma manhã feliz, um sábado abençoado, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Deus abençoe a todos.